Fala, meu nobre, tranquilo? O vídeo de hoje é sobre o celular mais barato de 2022, acompanhando uma capinha e uma película. Com um design mais parecido com uma réplica de iPhone 12 Pro Max, o Blackview Oscal C20 Pro é o aparelho mais bipolar que eu já vi na minha vida. Miau. Ei, você, parado, as tripas ou like? Um dos dois você vai ter que deixar. Olá, amigo, olá, amiga, olá, cidadão, olá, cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Wack Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. Você compreende o quão perdido você está? Você tá comentando num chat, irmão, que eu sou corno? Mas dando fim a toda essa enrolação e custando uma média de R$500, esse é o Blackview Oscal C20 Pro. Um dos celulares mais baratos atualmente, que faz parte do mercado de aparelhos super de entrada. Afinal, ele roda o Android 11 Go, tem 2 GB de memória RAM e o novo processador da Unisoc, o SC9863, que é exatamente o mesmo processador do novo Galaxy A03 Core. A nossa brincadeira começa na caixa do produto, que acompanha muita coisa legal, como uma capinha TPU com proteção para as lentes e com uma grafia insana Only the Brave, bem inspirado na Xiaomi e na Realme, que tem essas escritas laterais. O celular vem também com uma película plástica bem fininha que ajuda, mas infelizmente acaba sendo bem frágil. E de resto, só sobra os manuais, o carregador de viagem de apenas 6 watts e um cabo de dados na pré-histórica conexão micro USB. E apesar da tentativa desesperada de copiar a Apple e o iPhone 12 com esse formato de câmeras aqui, como o design traseiro do produto é de plástico, quando você tira sua tampa traseira, toda a experiência premium é trocado para uma parada que mais parece uma réplica de iPhone, onde você tem acesso aos seus 2 chips 4G e o seu cartão de memória. E falando em memória, os 32 GB de memória interna seguram relativamente bem, principalmente porque ele gasta apenas 5.6 GB de sistema, mas na memória RAM o danado soa e chora bastante. E foi exatamente aí que veio um software da Blackview que era tudo o que eu fazia quando eu fazia root no meu aparelho, que é a ideia de hibernar os seus aplicativos através do aplicativo pré-instalado Code ROM, que permite que você tenha uma lista gigantesca de aplicativos completamente hibernados que não vão gastar a sua bateria e a sua memória RAM. Então basicamente eu vou te dar um exemplo. O WhatsApp tem esse símbolo de gelo aqui, então se você abre o seu app drawer e vai lá no fundo, você vê que aparentemente ele não está instalado. Entretanto, quando você clica aqui, ele abre normalmente. E o mesmo acontece com todos os aplicativos. E graças a esse Code ROM, você tem uma média de 1.2 GB dos seus 2 GB de memória RAM disponíveis. E além da pouca memória RAM e da saída micro USB, a gente tem outro probleminha aqui, que são os inúmeros bugs de software. Para você ter mais ou menos uma ideia, se eu abro o Telegram e clico aqui no vídeo do meu amigo Rudicaro, que ele acabou de lançar, aparece essa aba aqui. E se eu clico em abrir no YouTube, o celular simplesmente trava, a tela fica preta, ele fica com boot loop e reinicia depois de um tempo. Tudo isso para abrir um vídeo no YouTube utilizando o Telegram. Obviamente, se você abrir direto do YouTube, isso daqui não vai acontecer. Mas, cara, é um bug que não faz o mínimo sentido. E além do aparelho congelar constantemente, ele tem outro bug com sensor de proximidade quando você está ouvindo um áudio no Telegram, por exemplo. Digamos aqui que você abre um grupo qualquer e começa a ouvir um áudio, certo? O seu aparelho ele tem um sensor de proximidade que, se você encosta, automaticamente ele apaga a sua tela. Porém, tem momentos bem interessantes que esse sensor de proximidade apaga a sua tela e não acende mais. É um problema que não acontece toda hora, mas ele acontece. E tirando todos esses bugs de software, a interface do Android Go roda consideravelmente bem aqui. Sinceramente, eu esperava algo muito mais travado. Você tem o kernel 4.14, o Android 11 Go e algumas funções de sistema como Smart Control, que permite que você controla o seu aparelho apenas utilizando alguns gestos. Esse daqui, por exemplo, faz o seu aparelho ligar automaticamente quando você tira ele da mesa e olha para a tela dele. Uma bateria removível e com 3.380 mAh, a bateria dele faz uma média de 6 a 7 horas de tela. Ela não é grande coisa, mas ela abre destaque para a maior função desse aparelho e o maior ponto forte dele, que é uma tela HD Plus de 6.3 polegadas do tamanho de um Redmi Note 8, por exemplo. É uma tela que tem cores vivas, que não é muito lavada e que é muito responsiva. Mas literalmente a Blackview não sobrevive só de celular barato. Os caras vão estar fazendo uma promoção até o dia 10
10 do novo BV8000, que é um Hugger Phone, aquele tipo de celular indestrutível com processador Helio G96, 8 GB de memória RAM, que vai estar em promoção para todo mundo que adicionar ele no carrinho até o dia 10. E eu já tive alguns Hugger Phones, a experiência era muito interessante de você simplesmente poder tacar o seu celular no chão sem problema, e ter um Hugger Phone completo é uma parada nova no mercado. Como o aparelho é bem fino, tem uma bateria removível e uma traseira completamente em policarbonato, um plásticozinho, ele tem um pró de ser muito leve. Isso daqui é muito confortável para o transporte, para você utilizar ele no dia a dia, inclusive. Mas por ser um aparelho de R$500, você tem um corte de gastos aqui muito absurdo. Afinal, a gente tá falando de um aparelho em pleno 2022 que tem uma saída micro USB e que não tem biometria, cara. Sabe você que tá acostumado a tirar o seu aparelho do bolso, botar o dedo na traseira dele e só desbloquear? Você não vai conseguir fazer isso com um Blackview Oscal C20 Pro. E isso é completamente bizarro, mano. Em relação às câmeras do aparelho, eu vou ser sincero, eu não esperava tanto. Afinal, os sensores do aparelho não são grande coisa, principalmente pelo preço. Entretanto, o software funciona. E a gente tá vivendo numa época tão complicada que eu tenho que vir aqui parabenizar uma empresa que faz um software que funciona. Afinal, apesar desse sensor de câmera ser bem zoado, o HDR é profissional e não vai deixar sua foto toda estourada. Olha só esse céu, irmão. Olha só esse céu e a base desse desfoque. Mas se por um lado o software de HDR funciona e faz um HDR bem bonitinho, por outro, a gravação de vídeo é bem feinha. O foco funciona, mas não é o foco mais rápido do mundo, como você pode ver aqui. Você tem umas cores bem lavadas. O microfone, eu não achei o microfone tão ruim assim. Eu já testei microfones piores. Entretanto, essa é a gravação de vídeo. Olha a demora para ele voltar com foco normal. Olha só isso. E não é o foco de toque na tela, é o autofoco literalmente. Não voltou até agora. Mas voltou. Agora voltou. Mas enfim, essa é a gravação do C20 Pro. Outra parte muito importante da câmera desse aparelho é que ele tem um modo manual completo. Então você vai conseguir ter um ajuste de foco e tirar suas fotos macro. Você vai conseguir fazer suas pinturas de luz, tirando fotos em longa exposição, onde além de ter controle de ISO e de balanço de branco, curiosamente você acha o ajuste de saturação e de contraste no modo manual desse celular também. Lembrando, é um celular de R$500. Hoje qualquer celular que você encontre na loja custa mais de R$1.000. As duas câmeras traseiras é um sensor principal de 8 megapixels e um sensor secundário apenas para desfoque de 2 megapixels, e apesar dos sensores serem fracos, o HDR salva um pouco, mas a câmera que não tem salvação é a câmera frontal de 2 megapixels. Isso daqui é muito ruim. Tão ruim que ela consegue tirar foto inferior ao meu iPhone 4 de 2010, cara. Essa câmera frontal do novo Blackview Oscal C20 Pro literalmente não é de Deus. Para você ter mais ou menos uma ideia, eu vou tirar uma foto agora. Eu vou tirar essa foto aqui, acabei de tirar, lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui com S10Z, obviamente não dá pra comparar, são aparelhos completamente diferentes, e olha só o resultado disso daqui. Beleza, eu sou feio, mas mano, essa foto tá muito ruim. E mesmo com uma lente com abertura de f2.2, você não consegue muita nitidez, resultando num arquivo de 500 KB. Isso num celular lançamento. Obviamente um celular super de entrada, mas ele merecia ao menos 5 megapixels f2.0. Ainda no Android Go, você tem uma central de otimização do seu aparelho aqui, onde você consegue limpar a memória interna, a memória RAM, num aparelho que samba muito entre o vale a pena e o não vale a pena. É um aparelho com pouca memória RAM, porém é um aparelho leve, é um aparelho com câmeras traseiras minimamente aceitáveis pro preço dele, mas que pode te deixar na mão se você jogar uma parada muito pesada aqui, sem contar a falta de suporte a Google Câmera e aos bugs de software. No geral, eu não compraria, mas eu entendo que deva existir um mercado para ele. Basicamente, esse foi o novo C20 Pro da Blackview, um aparelho com uma tela interessante, com câmeras traseiras usáveis, mas com alguns probleminhas que ele precisava ter para custar R$500. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para você. E fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.